Chegou a hora do nosso bate-papo esportivo com o Luiz Roberto. Luiz Roberto, ultimamente você tem torturado os números em busca de uma confissão. Isso é uma boa estatística. Até os números contarem pra gente o que a gente quer saber. No caso é quem vai ser o campeão. De que jeito você vai bater nos números para fazê-los dizer o que a gente quer saber? Te fizeram essa pergunta hoje já, William? Quem vai Já. ser o campeão? É impressionante. Já. O dia inteiro. Eu fiquei esperando você aparecer para dizer. Tá duro, tá duro. A gente tentou fazer um exercício com o aproveitamento e buscar, através da classificação combinada do geral e do segundo turno, quais os clubes que estão, por exemplo, em viés de alta no campeonato, porque são 10 rodadas disputadas e evidentemente que isso já pode representar um número consistente. Vamos dar uma olhada aqui, William, por exemplo, na classificação do campeonato na parte de cima. Estamos falando da conquista do título, né? O Corinthians e o Vasco têm 54 pontos, o Botafogo com o jogo a menos tem 52, o Flamengo tem 51, olha, impressionante, né? Como está embolado o campeonato. O Fluminense tem 50, 4 pontos do líder, o São Paulo tem 48 e o Internacional tem 47. No segundo turno, o Corinthians, por exemplo, tem uma média de 1,8 pontos por partida. No segundo turno, o Fluminense, em 11 partidas, já conquistou 25 pontos. Ou seja, em 11 partidas o Fluminense venceu 8 jogos. É uma campanha impressionante. O Internacional tem 20 pontos. É uma campanha quase tão impressionante quanto a do Fluminense. Vasco e Botafogo e o Corinthians se mantêm. O Flamengo é que teve um viés de baixa no começo do segundo turno. Agora é que recomeça. E o São Paulo, está aí a explicação pelo fato do time ter saído, inclusive, da zona de classificação da Libertadores. Ganhou só 13 pontos no retorno. Você mostrou ali na tela anterior que o Botafogo está em terceiro, mas como você bem disse, o Botafogo tem um jogo a menos, ele pode, inclusive, assumir a liderança na quarta-feira para demonstrar o equilíbrio aí desse campeonato, né? É verdade, Cristiano. Um jogo adiado por conta da Libertadores, né? O Santos estava buscando o título da Libertadores. A gente tem aqui momentos do Botafogo que está muito forte nesse momento do campeonato. A vitória de ontem sobre o Atlético, o gol do Antônio Carlos, depois o gol do Louco Abreu. E realmente o Botafogo, você tem razão. O Botafogo joga contra o Santos na Vila Belmiro. É um jogo dificílimo. O Renato, que é um dos principais jogadores do Botafogo, não joga. O Santos vai ter a volta do Neymar e com 38 pontos o Santos precisa acumular pelo menos mais 6 ou 7 pontos para não ter risco de rebaixamento. E num campeonato equilibrado como o brasileiro, o Santos tem que tomar cuidado mesmo. Portanto, é um jogo dificílimo, mas essa média de equilíbrio do Botafogo pode levá-lo à liderança nesse jogo de quarta-feira. Ainda nesses números, a gente mostra aqui que o Internacional, que ontem venceu o Avaí por 4-2, o Internacional tem uma curiosidade, ele é o sétimo. Mas, em compensação, ele já enfrentou nas últimas rodadas 2 dos líderes, o Vasco e o São Paulo, venceu um e empatou o outro, e ainda vai jogar contra os outros 4. Domingo, por exemplo, é Inter e Corinthians em Porto Alegre, né? Depois tem o Fluminense em Porto Alegre e a dupla Flamengo e Botafogo, as 2 partidas no Rio. Ou seja, o Inter, em tese, se ele vencer os confrontos diretos, ele entra definitivamente pela briga da liderança do campeonato. Luiz Roberto, você está falando quase como um economista. Ei, William. Vamos então às notícias. Talvez notícias à noite. Já que o São Paulo está no viés de baixa, alguém acabou demitido. Adilson. Olha só o que disse o Adilson na entrevista, agora há pouco. Gostaria de agradecer mesmo ao São Paulo pela oportunidade. Tentei me dedicar ao máximo, trabalhei, vivenciei, mas estou achando até que a bola comigo ela não está entrando. A declaração foi ontem, na verdade. Pois é, não estava entrando mesmo, né? Porque aquelas 4 bolas na trave na mesma jogada, aquilo foi impressionante. Essa não deu para você, Adilson. É a sequência que a Cristiane acabou de destacar pra gente. A bola não está querendo entrar mesmo com o Adilson. A gente pode ver os lances aqui. Olha só, a sequência de lances, né? A bola toca 4 vezes nas traves mesmo. A primeira no travessão e na trave, depois no Xandão na trave e com o Luiz Fabiano na trave. O jogo estava 1-0 com o Atlético Goianiense ali. São Paulo poderia ter empatado o jogo e a sorte da partida poderia ter sido outra. Não deu para você, Adilson. E nem para você, Luiz Fabiano. E o São Paulo está em situação dificílima e o Milton Cruz dirige o time em tese até o fim do Campeonato Brasileiro. Obrigada, Luiz. Boa noite para você. Boa noite, Luiz.